esse ensino e a gente perde o porquê da tradição. A gente teve, por exemplo, a gente tinha na igreja a leitura responsiva das Escrituras. Isso era uma coisa que era tradicional, mas qual que era o princípio por trás disso? É a proclamação da palavra. Então, você chegava num culto, eu me lembro disso, eu era criança, a gente chegava no culto, às vezes o pastor lia um versículo, a igreja lia o segundo, todo em coro. Lembram disso? Era tipo assim, ó, eu leria o 2, os elogios, aí toda a igreja leria o 3, daí eu leria o 4, daí toda a igreja leria o 5. Qual que é o princípio por trás dessa tradição? A palavra sendo promulgada. A palavra sendo propagada. Ah, não, mas isso é tradicional, o culto fica chato, a gente tem que fazer de uma forma diferente. O que a gente fez? A gente descartou, a gente jogou a água do banho com a criança dentro. Né? Jogou a água fora com a criança dentro. Porque a gente substituiu no culto esse momento de leitura da palavra, talvez porque nós somos agora uma geração mais visual, a gente bota um vídeo com os versículos passando ali. Né? Não, mas eu posso dizer que eu estou propagando a palavra, mas quantos de nós chega, senta, presta atenção e aquele vídeo exerce um poder sobre todas as tuas faculdades? Aonde você vê, aonde você fala, aonde você se ouve, aonde você ouve o outro, aonde... Qual é o poder disso? Então, a tradição ela é importante, e a gente não pode descartar a tradição. Mas nós não podemos também engessar no tradicionalismo. Nós não podemos ficar fechado em coisas sem entender que a igreja caminha ao compasso dos tempos, firmado na rocha. Mas a gente precisa andar ao compasso dos tempos. Entendem, irmãos? Nós não podemos nem abrir mão de elementos essenciais à nossa fé em nome de um tempo novo, mas nós não podemos deixar de traduzir elementos essenciais da nossa fé para o novo tempo que nós estamos. É como criar filhos. Você aprendeu as historinhas bíblicas de uma maneira. O Adonias ensinou para os filhos dele já com uma outra linguagem, diferente do que ele aprendeu. E provavelmente ele vai ensinar para a Olívia tudo errado, para o Adão consertar. Não, a ideia é essa. Mas vocês estão entendendo? É uma nova geração. Eu estava brincando com o filho do Plácido ali, e eu falei, ele perguntou, o que é essa escada? Eu falei, é a escada do João e o pé de feijão. E, de repente, eu pensei, essa geração talvez não saiba quem é João e o pé de feijão. Talvez a história que eles escutem sejam outras. Mas vocês estão entendendo? O que Paulo está tratando aqui? A tradição, ela tem o seu lugar, ela precisa ter lugar no culto. O culto não é lugar de inventar coisa. O culto cristão é lugar de cultuar ao Senhor. É o lugar que a gente vem e a gente adora ao Senhor. Então, Paulo vai começar a falar desses dois problemas em relação... fugiu. Esses dois problemas em relação ao culto. Meu Deus do céu. A primeira coisa que a gente precisa entender quando olhamos para esse capítulo, e eu não vou ler ele inteiro, porque nós vamos lendo fragmentado, mas a primeira coisa que a gente precisa ler, a gente precisa entender que nós estamos falando de uma cultura muito distante da nossa. E a gente precisa entender qual era a visão da mulher nos cultos ou nas religiões ao redor ali de Corinto, ao redor ali da Grécia. Você tem num panorama religioso na Grécia as chamadas religiões de mistérios. Por exemplo, o gnosticismo. Nós já falamos demais do gnosticismo aqui. Eram religiões que procuravam, numa revelação especial e na relação com seus deuses, um crescimento e uma evolução. Então, a gente tem dentro de um panorama religioso algo interessante. Primeiro, a religião na Grécia Antiga, ela era exercida somente por homens. A mulher não tinha direito de ter a sua relação com a sua divindade, ou ir prestar seu culto à sua divindade. Você tem que entender que o panorama religioso greco-romano,
ele era místico. Então, ele vem dos deuses gregos, que pegaram os deuses romanos, e ali eles, então, fizeram uma mistura. Então, os deuses gregos, eles tinham pelo menos 4 tipos de hierarquia de deuses. O primeiro eram os deuses do Olimpo, Zeus, aquela galera toda lá. Esses deuses, eles eram eternos, porém, não eram autoexistentes. Depois dos deuses do Olimpo, a gente tem os deuses territoriais. Sabe quando Paulo fala em Efésios, capítulo 6, sobre principados e potestades? São esses caras ali. Então, cada cidade tinha o seu Deus. Domingo que vem, sexta que vem, é como se nós estivéssemos lá na Roma Antiga, sexta que vem nós fôssemos parar em homenagem ao nosso Deus, que é o feriado do patrono da cidade. Então, essa seria a potestade, ou o Deus, ou o principado que regeria sobre esse lugar e qual aquela cidade prestava culto. Depois eles tinham os heróis, que eram homens como Hércules, na mitologia grega, que depois de terminar os seus 12 trabalhos, é então elevado lá como o seu lugar lá no Olimpo. E por fim eles tinham os daemons, ou os demônios, que eram tanto demônios bons e demônios ruins, mas existia uma hierarquia, e cada família poderia escolher que Deus que ela queria seguir. Além de tudo isso, ainda tinha deuses familiares, que eram os menores ali. Então, esse é o panorama religioso. E na Grécia, a mulher não podia prestar culto. Ela era excluída dentro das religiões de mistério. Havia o conceito também que a mulher era inferior ao homem. E por isso ela não precisava de religião. Por isso ela não precisava de ter o seu momento de adoração, porque ela era menor, ela era menos do que o homem. Então, a gente precisa entender isso do mundo grego-romano. A segunda coisa que você precisa entender é que sobre a lei judaica, sobre a lei judia, a mulher era muito inferior ao homem. Tem um comentário de um rabino que ele diz assim, aqui a gente está sem o PowerPoint ali, mas ele diz assim, Deus não fez a mulher de cabeça para que não se orgulhasse, nem dos olhos para que não desejasse, nem da orelha para que não fosse curiosa, viu, irmãs? Nem da boca para que não fosse conversadora, esses rabinos, nem dos pés para que não se convertesse em entremetida e andarilha, mas sim da costela, que está sempre coberta. Portanto, a modéstia deve ser a sua principal qualidade. A gente tem que entender que, para o judeu, ele entendia sobre a criação, ele tinha essa perspectiva de que Deus havia criado a mulher, mas também ele tinha a perspectiva de que a mulher era uma propriedade do homem. Ela era uma propriedade do marido. E o marido podia, então, exercer todos os seus direitos sobre ela, e ela não teria direito. E aqui há uma coisa interessante. Todo o movimento feminista atual, a primeira crítica que eles fazem à igreja é a crítica de que Paulo era um misógino. Paulo era alguém muito machista, e a gente já ouviu isso, eu já tive conversas profundas com algumas pessoas. Eu lembro de um rapaz que fez ETED lá em Maringá, e a tese de mestrado dele, não sei se era mestrado ou pós-graduação, mas a tese dele era sobre o machismo de Paulo no Novo Testamento contra as mulheres. Mas a gente vai perceber que é exatamente o contrário. A pregação de Paulo traz uma nova perspectiva para a mulher no mundo de Paulo. Ele promove uma profunda revolução acerca do valor da mulher na sociedade. Ao contrário de que muita gente fala, ou de que distorcem, Paulo faz exatamente o contrário. Ele dá voz, lá no versículo 5, lê para mim aí alguém, 11, 5. Tá, olha só como é que começa esse versículo. Toda mulher que ora ou profetiza. Para um mundo que a mulher não podia ir ao culto, na reunião do cristianismo, a mulher não só podia ir ao culto, como ela participava do culto.
Paulo assume que a mulher tem um papel importante no culto. Lá no capítulo 14, ele vai falar sobre isso de novo. Ele vai regulamentar as coisas, ele vai lembrar sobre a forma como a mulher trabalhava, ou tratava, ou fazia. Então, há uma valorização da mulher. Ele fala, a mulher aprenda em silêncio. A gente pega e fala assim, nossa, que machista. Então quer dizer que a mulher não podia levantar a mão e fazer pergunta? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, a mulher aprenda, porque na religião da época, no tempo da época, ela não deveria nem aprender. Ela não deveria nem saber sobre as coisas. Paulo está dizendo que ela aprenda, que ela tenha condição de saber, que ela tenha condição de aprender, que ela tenha condição de exercer o seu ministério, o seu chamado. Isso a gente vai ver no sacerdócio universal de todo crente. Então, o cristianismo ele traz um resgate ao valor da mulher. Isso é importante para a gente falar. Por quê? Porque há uma distorção desse ensino, inclusive na igreja hoje. Nós vamos tentar caminhar aqui e entender que há uma distorção dentro das nossas casas, irmãos. Das nossas casas. Aqui dentro. Algumas das mulheres que aqui estão e que virão nessa noite, e que são crentes há muito tempo, têm distorcido esse ensino. Alguns têm ensinado esse ensino de forma muito distorcida. Então, o cristianismo resgatou a dignidade da mulher. Olha o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ele diz assim, eu vou ler para você, de Sarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o homem não é mais importante do que a mulher, essa é a mensagem de Paulo. A mulher não é menos importante ou mais importante do que o homem, porque aos olhos de Deus, os dois estão no mesmo nível. Os dois têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem e para a mulher. A salvação é para o homem, a salvação também é para a mulher. Então, o versículo 11 do capítulo 11 vai dizer para a gente o quê? Ele vai dizer assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Paulo está fazendo o seguinte, a revolução dessa mensagem de Paulo é que há uma igualdade de direitos para homem e para mulher. Há uma igualdade de valor para homem e para mulher. Para o judeu, ele está dizendo, a mulher não é uma propriedade sua, ela é criação de Deus. Cristo Jesus, aquele que servimos e amamos, que morreu por você, morreu pela sua esposa. Olha como é revolucionária a mensagem de Paulo para a mulher, quando ele fala em Efésios capítulo 5. Ele diz assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Por que é revolucionário? Porque o marido tinha na esposa apenas uma procriadora. O sexo no casamento não era para dar prazer para aquela mulher. Aquela mulher que estava ali só tinha a obrigação de criar os filhos, lavar a roupa e fazer comida. Ele se divertia fora de casa. Paulo está dizendo, não. Você tem que fazer isso em amor dentro da sua casa. O problema é que a gente aprendeu e a gente torce o bigode quando ele fala, e mulheres, respeitem os seus maridos. Essa mensagem foi abafada pela maneira como Paulo está trazendo a dignidade à mulher dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Trate a sua esposa com amor. Então, Cristo morreu. Paulo está dizendo, olha, há um mesmo direito, há um mesmo senso de valor. Vocês vão ser salvos se colocarem a sua fé em Cristo Jesus da mesma maneira. Então, a pregação de Paulo é essa pregação revolucionária. Então, o que a gente tem que entender é que quando essa pregação chegou em Corinto, o que aconteceu com as mulheres? Elas saíram de um extremo de profunda... Opa, voltou. Então, elas saíram de um extremo de uma profunda desprezo, aonde elas eram desprezadas, eram subservientes, e foram para um outro extremo de fazer do jeito que elas quisessem, da forma como elas quisessem. Né? Elas foram lá queimar o véu em praça pública.
na década de 60, eu acho, 50, 60, as mulheres no movimento feminista foram lá queimar sutiã em praça pública. Todo mundo que queimou sutiã em praça pública hoje não vive sem ele, precisa dele, lá naquele tempo, né? Então, queimaram lá em sinal de protesto e de libertação. E as mulheres de Corinto fizeram a mesma coisa. E isso acontece com cada um de nós. Muitas vezes a gente está vivendo num polo de muita repressão, a gente entende a liberdade, e a gente acha que viver a liberdade é ir exatamente para o outro extremo oposto. E a gente não entende que o Senhor está esperando de nós algo bíblico, e não equilibrado só, bíblico. Então, o N.T. Wright vai dizer assim, talvez algumas mulheres de Corinto estivessem entendendo Paulo de forma literal, de modo que, quando elas oravam ou profetizavam em voz alta nas reuniões da igreja, haviam decidido, ou seja, elas decidiram tirar a cobertura normal da cabeça, talvez até mesmo desmanchando as tranças do cabelo, para mostrar que, no Messias, elas estavam libertas das convenções sociais por meio das quais homens e mulheres se diferenciavam. Essa última pedaço da frase é um conceito que você ouve todos os dias ultimamente. Convenções sociais por meio das quais homens e mulheres se diferenciavam. Você percebe como é um discurso muito moderno? É um discurso muito atual? Então, as mulheres resolveram tirar o véu. Agora, por que o véu? O que o véu simbolizava? A gente ainda não entrou na lição da revista, nós estamos só nessa introduçãozinha ali. Talvez as mulheres gritassem, né? Entravam na igreja, né? Mulheres libertas, véu, nunca mais, não passarão, né? Veístas, fascistas, de véu não passarão, alguma coisa assim que elas faziam lá. Então, o véu era um símbolo de duas coisas. O véu simbolizava a submissão da mulher, o seu lugar na família, o seu lugar nessa economia da criação de Deus. E também simbolizava a integridade dessa mulher. Então, o véu não era apenas um adorno ou um acessório. O véu não era... Me perdi aqui do nada, assim. Não estava. Obrigado, Arthur, você foi proativo. Só que eu não esperava. O véu, então, não era apenas um acessório, um adorno, ou era apenas como um grampo, uma tiara ou alguma coisa. O véu era o que distinguia a vestimenta da mulher dos homens. Então, na Grécia Antiga, as roupas eram muito parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. O que distinguia a mulher dos homens era o véu. Então, lá na Grécia Antiga, eles diziam que toda mulher decente e honrada usava véu. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair à rua sem o véu. Outras que também não usavam véu eram as profetisas pagãs do mundo greco-romano, aquelas que estavam lá no templo para serem as chamadas de prostitutas cultuais. Essas, elas faziam exatamente isso, tiravam o véu e bagunçavam o seu cabelo. Então, essa imagem da mulher sem o véu tinha um peso na cultura local, naquilo que acontecia ali naquele lugar. Então, quando você via uma mulher sem véu, provavelmente você poderia inferir duas coisas. Ou ela é uma profetisa cultual, que está indo para o templo ter a sua forma de culto lá do seu Deus, ou ela é uma prostituta. Das duas, uma. Ambas classes desonravam seus maridos. Ambas classes mostravam desprezo pelos seus maridos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, tem um problema estrutural aqui. O véu representa algo importante na sociedade. Para a gente entender, é como se a gente estivesse aqui no culto, no verãozão de Foz do Iguaçu, a igreja lotada, e de repente uma irmã entrasse de biquíni.
biquíni menor do que o que deveria usar, e ela vem e ela senta aqui na frente, do nosso lado, levanta a mão, ela ora ao Senhor, ela faz a coreografia. Como é que soaria isso para você? Imagine ela, para a direita de biquíni, para a esquerda, na minha frente e para trás. Imagina. Não está gravando isso não, né? Vocês estão entendendo? Há uma convenção, é uma convenção cultural. Paulo está dizendo o seguinte, que a mulher precisa entender que o seu papel e o seu comportamento não tem a ver apenas com o Senhor, mas ela traz honra para toda a sua casa. Ela traz honra para o seu marido, ela traz honra para os seus filhos. Não é à toa que o escritor de Eclesiastes vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o lar. E não é interessante isso na economia do Evangelho? O marido, ele tem condição de liderar, de governar, de dar direção, mas quem edifica, quem constrói o ambiente de aceitação, de carinho, de organização, é a mulher. Então, não há o porquê de dar valor mais a uma coisa do que a outra, porque todo mundo sabe aqui que não adianta a gente ter muita direção e o marido ser extremamente resiliente, trabalhar bastante, vir com dinheiro, e se a mulher não ajudar ele a organizar, ele não vai conseguir organizar. Não é natural do homem algumas coisas. A gente até se dá bem, a gente até faz, mas não é natural do homem, não se espera do homem algumas coisas. O homem, é claro que se for ensinado e tiver um polo, talvez ele faça isso, mas o homem, ele naturalmente, você limpa a casa, mas naturalmente ninguém acende uma velinha com um cheirinho dentro de casa, ou passa um negocinho lá que deixa um cheirinho gostoso, ou arrume as almofadas. O homem naturalmente não tem visão para isso. Nós até fazemos, mas naturalmente nós não temos essa visão. Isso aí é a mulher, são os olhos dela, ou deveriam ser, né? Os olhos dela. Então a gente entende que há o que o Paulo está dizendo aqui, há o mesmo valor, porém há papéis diferentes. E naquela cultura, o véu representava essas duas coisas. Primeiro, a mulher que estivesse de véu, ela era honrada, simbolizava a honradez e a modéstia dela. E a segunda coisa, também mostrava que em casa as coisas vão bem. Em casa as coisas correm como deveriam correr. Em casa ela se submete ao seu marido. E aqui, gente, como é longa a aula, eu já vou pensando algumas conclusões. Aqui, uma das coisas que Paulo está dizendo para a gente é que a extensão do culto público é o culto particular. Não adianta em casa as coisas estarem muito más, invertidas, e a gente chegar no culto e fazer de qualquer maneira. E tentar criar uma imagem de que as coisas estão bem. Paulo está dizendo, não. O véu mostra, o uso do véu, a resistência em usar o véu, ele diz muito sobre o que está acontecendo lá em casa. E diz muito não só sobre a mulher, diz muito sobre o homem. Porque uma das coisas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, meus irmãos, e dos princípios profundos dessa primeira parte do versículo dos versículos aqui, é que Paulo está trazendo um princípio, a gente já vai chegar nesse princípio, mas que o homem precisa ser homem e a mulher precisa ser mulher, eles precisam assumir os seus papéis. Esse é um princípio profundo por trás desse texto aqui. Ele está falando do véu, ele está falando da postura feminina, mas isso vai saindo em algumas camadas aqui para a gente. Ele também está apontando para algo que acontece em casa. Ele também está apontando para algo que todo mundo tenta esconder. Ele também está apontando para as brincadeirinhas, às vezes, que a gente faz. Vou pedir para minha esposa para ver se eu posso ir. Porque, às vezes, essa brincadeira é uma verdade. Às vezes, a esposa não gosta que ele vá, que ele esteja, né? Então, a gente precisa entender que há algo muito mais profundo por trás disso aqui. Então, a mulher em Corinto,
deveria usar o véu. A cabeça coberta, tem um outro comentarista que diz assim, a cabeça da mulher coberta é a sua autoridade para orar e adorar, ou seja, para usar os seus dons espirituais na igreja, desde que mostre estar submissa ao seu marido. O que a gente faz publicamente é uma verdade daquilo que a gente, ou uma consequência daquilo que a gente já faz em casa. Então, nas terras orientais, o véu é o poder, a honra e a dignidade da mulher. Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Ela não é vista. É sinal de péssimos modos ficar observando na rua uma mulher velada, uma mulher de véu. Ela está só. As demais pessoas à sua volta lhe são inexistentes, como ela o é para elas. Ela é suprema na multidão. Porém, sem o véu, a mulher é algo nulo, que qualquer um pode insultar. A autoridade e a dignidade de uma mulher se esvaem com o véu que tudo cobre quando ela descarta dele. Então, o véu, ele trazia para a mulher segurança. Ele expunha para fora, para as pessoas ao redor, quem a mulher era e o que ela, como deveria, então, se relacionar com ela. Então, a gente tem que entender que não é só uma peça de roupa. A gente tem que entender que não é uma doutrina que Paulo está fazendo aqui. Você vai em algumas igrejas que a mulher não pode orar se não tiver o véu. E a gente até pensa nisso como uma devoção ao Senhor. Mas, na verdade, o que está por trás disso é uma má interpretação de um princípio. Porque o Paulo está dizendo, não adianta usar o véu na igreja e em casa a coisa não ser assim. Não adianta usar o véu em lugar público se a vida privada não tem devoção com o Senhor, porque o véu é só uma peça que representa um princípio e um valor. Então, a nossa revista, nós estamos entrando agora na revista. A primeira coisa, um princípio estabelecido. Paulo começa, então, estabelecendo o princípio para responder essa pergunta. Tudo que a gente viu até agora é pano de fundo para o que a gente vai continuar vendo. A primeira coisa que Paulo fala, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Paulo começa a estabelecer uma ordem nas coisas. Ele está falando aqui que há uma ordem lógica: Deus, Cristo, homem, mulher. Então, Paulo estabelece isso. A submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade do homem ou de inferioridade da mulher. E esse argumento é tão falso quanto é falso o argumento de que Deus, como cabeça de Cristo, torna Cristo inferior a Deus. Não tem isso. A superioridade do marido em relação à esposa não é maior do que a de Deus em relação a Cristo. Cristo não é inferior a Deus. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Eles são os mesmos. Né? É a doutrina da Trindade. É a mesma substância, porém, mesma essência, porém, pessoas distintas. Tanto que nós falávamos há um tempo atrás, nós fomos ensinados a dizer a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade. E isso aqui, queira ou não, coloca uma hierarquia de importância. É como se o Espírito Santo fosse menos importante que Cristo, Cristo fosse menos importante do que Deus, mas os três são iguais, subsistem da mesma maneira, não foram criados, né? Eles se submetem um ao outro de forma mútua, o Pai na criação, o Filho na consumação da salvação e o Espírito na aplicação da salvação. Então, é interessante a gente pensar nisso, e essa é a relação que Deus espera que homem e mulher tenham. Não de autoritarismo ou inferioridade, mas uma relação de respeito mútuo, né, e de amor acima de qualquer coisa. Então, Cristo não é inferior a Deus, ele é coigual, coeterno e consubstancial. A mulher não é inferior ao marido. Esse é o princípio que Paulo está explicando para Corinto. Né? Assim como Cristo se submeteu ao Pai, a mulher deve se submeter ao marido como cabeça.
E é isso que ele vai dizer, o marido é o cabeça. E o que essa palavra grega quer dizer por cabeça? É a palavra kepali, que em raras ocasiões significa governante de uma comunidade, transmitindo normalmente o sentido de fonte ou origem, sendo usado em relação à nascente de um rio. Deus é, portanto, a fonte de Cristo. O Filho é eternamente gerado do Pai. Cristo, como Criador, é a fonte do homem, e o homem, cedendo uma das suas costelas, é a fonte da mulher. Paulo está trazendo de volta o ensino que ele falou lá do Gênesis. Deus cria o homem, capítulo 1, versículo 26, 27 ali, homem e mulher os cria no mesmo momento, não há na concepção de Deus homem sem mulher ou mulher sem homem, os dois são concebidos no mesmo tempo, e o capítulo 2, Deus coloca esses personagens em cena e nos mostra como que seria a caminhada e a vida desses personagens, determina os papéis. Ao homem lhe compete governar, liderar, cuidar, zelar, amar. É o que a gente... Cadê os meninos aí dos homens de verdade? É governar, é zelar e... Cuidar e preservar, cuidar e governar. Esse é o papel do homem. Então, ele vai cuidar do jardim, ele vai administrar o jardim, ele vai zelar pelo jardim. A mulher compete a auxiliar, a adjuntora, estar juntos, caminharem juntos, construírem juntos, fazerem juntos com responsabilidades diferentes, porém com o mesmo valor. Vocês conseguem entender isso? Diferenças de responsabilidades, porém mesmo valor? Vocês conseguem entender que, para mim, lavar uma louça não é inferior do que pregar no culto? Cuidar do pátio não é inferior do que tocar no louvor? Numa reunião da igreja, eu como pastor, não é inferior eu pegar um lugar à fila, mesmo que seja lá atrás, e eu saiba que vai sobrar só corinho de porco na feijoada? Eu não preciso ser colocado no lugar de destaque, porque eu não tenho mais importância do que ninguém na comunidade. Estão entendendo isso? É disso que Paulo está dizendo. Eles têm diferentes responsabilidades. No exercício do que eu fui chamado para fazer, a responsabilidade que eu tenho é diferente de quem cuida do pátio. A responsabilidade que eu tenho é diferente de quem cuida do som. Mas nós não somos importâncias menores. Em alguns momentos, por exemplo, hoje de manhã, você percebeu, a mídia, para você, está sendo tão importante quanto aquele que está transmitindo a mensagem. Por quê? Porque eles fizeram das tripas do coração para que você tivesse ali os PowerPoints colocados. Então, há um senso de valor, porém de responsabilidades diferentes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a mulher não é inferior na posição que Deus estabeleceu, a mulher não é, de maneira alguma, diferente do seu esposo no seu valor e diante de Deus. Então, as mulheres, Paulo vai dizer que tem espaço na igreja. Elas oravam e profetizavam, elas exerciam o ministério de oração, mas a prática deveria ser reconhecendo a dignidade dela e reconhecendo o seu papel no lar. A prática deveria ser uma constante ou uma consequência do que se é em casa. Por isso, elas deveriam usar o véu como esse símbolo de submissão. O véu era uma questão de segurança para a mulher, protegia a sua reputação e também protegia o seu casamento. Então, Paulo vai aplicar esse princípio agora, versículo 4 ao versículo 6. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Então, as mulheres, Paulo vai dizer aqui, vai lembrar aqui que o véu é esse símbolo. E aqui há uma coisa muito interessante que é revolucionário, não apenas para as mulheres, mas para os judeus. Você já viu que todo judeu, quando vai orar, ele cobre a cabeça? Ele põe um manto sobre a cabeça? E Paulo está dizendo assim, o homem não deve cobrir a cabeça.
Porque o homem, no homem, ele representa que ele não está submisso, ele é o ponto alto da criação. Ele não está submisso a mais nada na criação. Ele não está, na ordem da criação, ele está submisso ao Senhor. E ele pode estar diante do Senhor, 2 Coríntios 3,18, com o rosto descoberto. O homem pode estar diante do Senhor dessa maneira, não há uma ordenança para o homem. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, é uma tradição judaica que não representa, na verdade, uma verdade em relação àquilo que Deus criou o homem para fazer. É como se dissesse que o homem agora, os judaizantes dissessem que a oração daquele homem só seria ouvido se ele tivesse com o seu kippá ou com o seu chale ali, e se ele fosse circuncidado. E Paulo fala, não, o homem não precisa disso. Mas a mulher, quando ela não cobre a sua cabeça, socialmente ela está mostrando algo complicado. Então, o homem deve assumir, aqui Paulo vai dizer algo muito importante para a gente, o homem deve assumir o seu papel de cabeça do lar, de entender que a sua submissão a Cristo precisa refletir na sua vida. E esse é um problema do tempo moderno. O problema do tempo moderno é que a gente está tirando do homem o direito de ser homem. Presta bem atenção nisso aqui, meninos. Porque o homem ele tem um problema no exercer da sua autoridade. Ou ele exerce num extremo de nulidade, ele se anula completamente, e cede a tudo, e passa a ser conduzido na sua vida pela sua mãe, pela sua esposa, por tudo ao seu redor, ou ele vai se rebelar contra isso lá no extremo do autoritarismo. Ele acha que vai ser na força. Ele acha que a mulher tem que respeitá-lo na força, cala a boca, aqui quem manda sou eu. E aí, se ele for crente, ele procura versículos bíblicos aqui para dar aquela cutucada, para botar a mulher no lugar dela. Nós precisamos entender que o homem precisa ser homem, ele precisa assumir o seu espaço em casa. Irmãs, você que é mãe de menino, ensine o seu filho a ser homem. Ensine o seu filho a respeitar uma outra mulher, ensine o seu filho a ser homem. Pai, você que é pai de menino, ensine o seu filho a ser homem, mas não no extremos, com a sua vida, com aquilo que você faz, com o teu exemplo, com a forma como você mostra em casa. Irmãs, deixa eu dizer uma coisa para você. Se seu filho lava a louça, que bom, que ótimo que ele lave louça. Se seu filho arruma a casa, que bom, que ótimo que ele arrume a casa. Isso não vai fazer dele mais homem ou menos homem. A gente sabe disso, né, meninos? Mas a questão é, seu filho depende de você? Você gerou dependência emocional no seu filho? Ele procura uma esposa ou ele procura uma outra mãe? Ele procura uma mulher que faça tudo para ele? Você trata seu filho como filho? Você trata seu esposo como esposo ou você trata seu esposo como filho? Você que é casada, você se comporta como esposo da sua mulher ou como filho dela? Paulo está dando uma cajadada em nós, homens, aqui. Ele está dizendo, você não tem que cobrir a cabeça para orar. Aliás, você precisa assumir o seu lugar de cabeça na casa. Toda mulher quer um marido que seja cabeça em casa, desde que ela seja o pescoço. No geral, tá? No geral. Não estou falando dessa comunidade aqui. Vocês são cristãs, vocês já entendem essa verdade. A gente quer que o cara nos lidere, desde que eu diga para onde. A gente quer que o cara tome a decisão, desde que eu concorde com ela. Espera aí. Você não quer que o cara tome a decisão? Quero. Ele te ouviu? Ouviu. Ele decidiu? Decidiu. Você confia nele a ponto de andar atrás? Ou você vai, de alguma maneira, dissuadi-lo a mudar de ideia? Paulo está dizendo para os homens, e vocês precisam assumir o seu papel. A sua submissão é a Cristo. O que isso quer dizer? Meninos, nós vamos só governar bem o nosso lar quando nós nos submetermos a Cristo Jesus por completo. Quando a gente aprender a obedecer a Jesus, nós vamos transmitir essa obediência à nossa casa. Quando a gente aprender a cumprir aquilo que Jesus chama a gente para fazer e ter Jesus como nosso ponto de referencial, isso vai se estender para a nossa casa. E nenhuma mulher vai deixar de confiar, amar e seguir um homem que segue a Jesus.
Até porque ela pode até se debater, igual um peixinho ali. Pode até se debater, mas ela vai. Ela sabe que, no fundo, você está caminhando do jeito certo. E, olha, isso não é construído vindo ao culto público. Isso é construído no seu culto particular. A tua esposa sabe quantas vezes você abre a Bíblia durante a semana. A tua esposa sabe como é a sua vida de meditação. A tua esposa sabe como é a tua vida de oração. A tua esposa, no fundo, ela sabe que você orou ou não para tomar uma decisão. Até porque, se você orou, você as incluiu na oração. Às vezes, a gente tem que tomar decisões que você tem que tomar decisões. Soa um tanto machista a minha fala, mas, às vezes, o homem tem que tomar decisões, e ele tem que se responsabilizar por essas decisões. E, irmãs, vocês não têm que dar pitaco, é o papel do homem. Próxima assembleia. Tchau, pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Não? Não está? Então eu vou explicar de novo. Eu vou desenhar para você. Meu amigo, assim como você é igual em valor à sua esposa, quando você chegar diante de Jesus, é a você que Deus vai pedir conta do que você fez com o seu lar. E lá não tem esse lugar. Mas eu tentava e ela não deixava. Não tem esse lugar. A responsabilidade é sua. Entendeu? Nós estamos escondidos atrás de uma cultura que está querendo que o homem chore, que o homem seja frágil, que o homem seja fraco, que o homem diga sim para tudo. Mas o homem, às vezes, ele tem que ficar na frente do leão, entre o leão e a sua família. O homem tem que pegar o urso pela barba e matar ele com a mão nua, se for ferir a sua família. Estão entendendo, irmãos? A sua dignidade, o seu caráter, ele tem que ser de tal forma sólido e forte dentro da sua casa, que a sua esposa confie cegamente em você. Você tem que ter condição de assumir os seus erros, as suas falhas nos processos. Você tem que ser homem ao ponto de incluir a sua esposa nas decisões mais profundas e sérias da vida. Melhorei, agora acho que eu ganhei uns pontos, né, Vila, com as irmãs aí. Entende? Mas, irmãs, deixe o seu marido ser o homem da casa. Irmãos, assumam a sua posição de homem da casa. De zelar, de proteger, de guardar, de conduzir, de ensinar pelo exemplo, de ser aquele que caminha à frente, que traz Jesus, que coloca Jesus dentro do seu lar, que, se preciso for, tiver que se indispor para que algum princípio aconteça e venha à tona, você seja o primeiro, você vai guardar a sua casa, você vai guardar o seu lar. Não há nada pior do que você conhecer lares onde os pais, onde o homem deixou o lar desprotegido. Não há nada pior, não há estrago maior na vida dos filhos, aonde o homem deixou o lar desprotegido. Eu já conheci gente que conversou comigo e falou: meu pai tinha muito dinheiro, a gente perdeu tudo, perdeu no jogo, perdeu aqui, perdeu ali. É diferente, esse homem deixou a família desprotegida. Eu já vi gente que falou assim: poxa, meu pai era um batalhador, ele não tinha sorte para negócio, mas ele era um batalhador, ele tentou, ele quebrou algumas... Você entende a diferença? Os dois ficaram pobres iguais, mas o pai nunca gastou na mesa de jogo, nunca perdeu com prostituta, nunca perdeu com bebida. Está entendendo a diferença da dignidade desses dois homens? Isso é o que Paulo está dizendo sobre ser cabeça da casa. É esse tipo de cabeça que ele está falando, aquele que ama de forma sacrificial, que está disposto a sacrificar a si mesmo pelos seus, por amor, que está disposto a abrir mão das suas convicções secundárias, por amor à sua esposa e à sua família. Então, Paulo vai dizer isso. Ao cobrir a cabeça, o homem estava dizendo, se ele fosse orar: eu não sou autoridade sobre nada nem ninguém, e muito menos na minha casa. Né? E Paulo está dizendo: Deus te estabeleceu como cabeça. Ao descobrir a cabeça, a mulher está dizendo: eu não aceito estar sob a autoridade de ninguém. Vocês entendem a comunicação que havia nessa peça?
Quando ela descobrir a cabeça, ela fala assim, ninguém manda em mim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu estava vendo Hoje a gente fala muito de lugar de fala, né? Eu estava vendo um debate sobre aborto, e a mulher falou para o cara assim, você não pode falar sobre aborto porque você não é mulher. E ele olhou para ela e falou assim, você não é o bebê. Estão entendendo? A gente está muito preocupado com o lugar de fala, mas há um princípio aqui. Não, ninguém manda em mim. Homem nenhum vai dizer o que eu tenho que fazer. Irmãos, é triste, mas nossas filhas, eu tenho filha de 19 anos, 20 anos, a geração dos nossos filhos, as meninas dessa época, pensam assim. As meninas da nossa época, elas não usam véu, pelo contrário, elas se expõem na rua. Nós estamos vivendo uma fase de uns anos para cá, onde nós estamos erotizando as nossas crianças, onde nós estamos erotizando as nossas adolescentes, aonde as mulheres estão se erotizando, aonde o alvo da mulher é atingir um corpo inatingível, atingir uma aparência impossível, é olhar para aquela dona feita no Photoshop e dizer, isso é o padrão de beleza atual. E nós estamos vivendo sobre essa opressão. E aqui Paulo está dizendo, quando a mulher arranca o véu, ela fala, ninguém tem nada com isso, eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu faço da minha vida o que eu quiser, da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Paulo está chamando a mulher e o homem para trabalhar essa prática da decência. Se a gente for transportar para o nosso costume, Paulo está mostrando às mulheres a necessidade não apenas do véu, mas da forma decente de viver. Irmãos, irmãs, aquilo que ele fala do véu, né, que é desonroso, é deselegante para um homem ficar olhando para uma mulher de véu. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tenho sempre que vem alguém de fora, de Belo Horizonte aqui para Foz, ou de fora, e que nunca viu uma mulher de burca. O olhar para uma mulher de burca é um olhar de, que negócio é esse? Né? É um olhar de espanto. É diferente do olhar para uma mulher que está em trajes mínimos, às vezes na mesma pista da Paraná, caminhando. Vocês estão entendendo a questão aqui? Paulo está dizendo e está trazendo para o homem a responsabilidade de liderar bem a sua casa, e está trazendo para a mulher o conceito e a responsabilidade da honra que ela traz para a sua casa, com a forma como ela se comporta. Quando uma mulher se comporta de forma não decente, ela não está simplesmente provocando a outros homens. Quem a vê na rua pensa, como que o marido dela deixou ela sair com essa roupa? Ou melhor, o que ela pensava quando ela colocava isso aqui, que iriam pensar do marido dela? Estão me acompanhando aqui? É o que Paulo está dizendo, é trazer para esse ponto. O princípio aplicado é esse. Oh, meu Deus. E aí Paulo vai defender o princípio, então. Eu falei lá que o véu é o símbolo, né? Então, homem e mulher deveriam assumir os seus papéis dados pelo Senhor, e ele fala dessa prática da decência no culto divino. Então, Paulo vai defender esse princípio. Se alguém puder ler para mim, do 7 ao 10, por favor. Então, Paulo começa a dizer lá, o homem não deve cobrir a cabeça por ele ser a imagem da glória de Deus. O princípio defendido, o homem e mulher são imagens da glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. O primeiro argumento que Paulo vai usar é o argumento da origem. Você tem que ter em mente que Paulo está falando aqui a partir do relato criador de Gênesis.
O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Você lembra? Na criação, Deus cria o homem, coloca o homem para dormir, depois de uma forma muito didática, mostrar que ele tem um plano de criação que envolve macho e fêmea, casais. Então, o homem fala, olha, todo mundo tem um casal, eu não tenho. Aí Deus fala, espera aí que eu vou resolver esse problema. Você está no momento... Agora nós estamos na hora de ter essa conversa. Dorme aí, daqui a pouco a gente acorda e a gente se fala. Então, Deus cria a mulher. Então, a origem, o homem não foi feito da mulher, mas sim a mulher feita do homem. Então, essa é a primeira coisa, a origem. O homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é essa imagem e semelhança de Deus, né? Ele é o primeiro da criação. A segunda, o argumento é a finalidade. Paulo vai dizer que o homem reflete a glória de Deus. Ele não veio da mulher, mas ele foi criado por Deus. E a mulher precedeu do homem. Então, o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O que ele está querendo dizer não é pela finalidade, que isso aqui também trouxe confusão por muita interpretação, que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem porque ela foi criada por causa do homem. E muita gente que vai para o outro espectro, lá para outro extremo, vai dizer do machismo, né? Vai usar a mulher como um objeto porque ela foi criada por causa do homem. E é engraçado que quando eu dou aula, eu dou uma aula na Jocum sobre cosmovisão cristã, e eu faço essa pergunta em Gênesis, né? Por que Deus criou o homem? E todo mundo responde, para louvor da sua glória, para a sua criação, para dar e receber amor. Eu pergunto, por que Deus criou a mulher? 90% das respostas é, porque o homem estava sozinho. Veja bem, a mulher não é uma resposta à solidão do homem, viu, meninos? Estou defendendo agora porque eu sou pai de menina. Se você resolver se relacionar com a minha filha, porque eu estou sozinho, sai fora, que você vai arrumar um sogro para dormir de conchinha com você. Você vai ver o que é estar sozinho. Minha barba vai te assombrar todas as noites. A mulher é fruto da criação de Deus. Homem e mulher os criou, 1:26. Ele é colocado no teatro da existência em momentos diferentes para evidenciar os seus papéis de forma didática. O que cada um vai fazer, como cada um vai fazer, como cada um vai refletir a glória de Deus. Então, o segundo argumento é esse argumento da finalidade. Deus criou primeiro o homem e depois ele criou a mulher. Por isso, mais um motivo para ela se viver e andar de forma honrosa na igreja, de forma digna, de forma a trazer dignidade sobre o seu lar. E, por fim, ele fala de um argumento com relação aos anjos. E esse aqui é um dos textos mais complicados para a gente interpretar. E tem um comentarista, Léo Morris, eu vou ler aqui o que ele fala. Ele diz assim, cadê? Desculpa, tá. Ele fala assim, ao cobrir a sua cabeça, a mulher assegura o próprio lugar de dignidade e autoridade. Ao mesmo tempo, ela reconhece a sua subordinação. O F.F. Bruce diz, em Cristo, a mulher recebeu posição igual à do homem. Ela podia orar ou profetizar nas reuniões da igreja, e o seu véu era um sinal dessa autoridade. O véu representa a autoridade dada à mulher sobre a dispensação para fazer coisas que antes não lhe eram permitidas. E aí eles vão dizer o seguinte, existem duas razões. A primeira, falando do véu por parte dos anjos, eu não vou me deter muito aqui, porque demandaria tempo. Mas a primeira é que quando nós estamos reunidos nos cultos públicos, os anjos se reúnem conosco. E isso é indiscutível, eles estão reunidos para aprender com a igreja. Alguém pode abrir Efésios 3:10, dizendo que a igreja ensina aos anjos com a multiforme sabedoria de Deus. Então, quer dizer que o Paulo acreditava que no culto público, e ele fala sobre isso, todos os seres celestiais estão aprendendo sobre a natureza de Deus. Mais um motivo para a gente zelar pelo culto público.
né? Não apenas as pessoas, mas tudo no universo aprende pela multiforme graça de Deus. Então, Paulo mostra a necessidade das mulheres reconhecerem a sua submissão aos seus maridos no culto público, usando o véu, sobretudo em face da presença dos anjos. Os anjos não apenas estão presentes no culto público, mas ele aprende com a igreja. Isaías vai dizer que eles cobrem o rosto quando adoram a Deus. E de que maneira os anjos adoram a Deus? Ele vai dizer isso: serafins, Isaías 6,2, estava por cima dele, cada um com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés e 2 voavam. Se os anjos cobrem o rosto para adorar a Deus, por reconhecer a majestade e santidade de Deus, da mesma forma, as mulheres deveriam cobrir o rosto como um véu, por causa da autoridade que Deus tem sobre o homem e por causa da sujeição que elas têm ao seu marido. Então, há um princípio que Paulo está defendendo aqui, é o princípio da submissão e autoridade do homem à mulher. E aí ele vai harmonizar esse princípio, então. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Talvez, se a gente fosse pensar num versículo-chave para as duas partes do culto, eu colocaria esse, da nossa lição, esse seria o versículo-chave dessa primeira parte da exposição, porque, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Então, Paulo está dizendo que no Senhor não há superioridade do homem, nem inferioridade da mulher. Ambos são um e ambos são interdependentes. Paulo está dizendo que não existe chance de um querer sobressair em detrimento do outro. Homem e mulher têm a sua origem um no outro, e ambos devem a existência a Deus. Paulo está dizendo o seguinte: a mulher veio do homem, mas o homem, desde então, vem da mulher, ele nasce de uma mulher. Então, há um princípio aplicado. Homem e mulher, essa relação, uma relação de interdependência, eles não estão concorrendo. Irmãos, você pode pensar assim, mas pastor, que mulher que concorre com o marido, ou que marido que concorre com a mulher? Irmãos, isso é muito mais comum do que você está imaginando. Mulheres que concorrem na vida profissional, concorrem na vida pessoal, concorrem na vida ministerial. Nós vemos isso acontecendo direto, por aí. Então, a interdependência é que Paulo está chamando aqui. Se a mulher veio do homem, a partir da costela do homem, e o homem é nascido da mulher, então eles são interdependentes. O homem é a causa inicial da mulher, e ela a sua causa instrumental. Ambos devem sua origem a Deus. Então, no Senhor não há superioridade nem inferioridade. Então, antes da gente... não, tem mais um slide aqui. E aí, Paulo harmonizou o princípio, é o da interdependência. Então, agora ele vai refletir. Ele vai dizer: julguem entre vocês mesmos. É próprio que o homem ou a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Depois de tudo que eu expliquei. Vocês entenderam? Então, a mulher tem que continuar? Você, irmã, que está me ouvindo, lendo a minha carta aqui, Paulo está dizendo isso. Depois de tudo que você ouviu, você acha que você deve realmente, sim, sair por aí, na frente da igreja, queimar o lenço? Vamos queimar tudo. É próprio isso? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem, Adonias, usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas. A gente precisa ensinar assim, com maturidade, com sabedoria, as novas gerações dessa maneira. Eu venho de uma geração que vai pedir para a esposa: anda, mulher, põe um café para mim, com amor. Está vendo como é que é o negócio? Por favor, meu bem. Tá? Eu vou olhar para ver se você não vai cuspir aí dentro do jeito que eu falei. Então, quando a gente olha aqui, eu venho de uma geração que, se a gente brincasse com uma boneca, você era quase exorcizado por todo mundo na casa. Aí a Estrela fez o quê? Criou os G.I. Joe, o Falcon, que mexia o olhinho aqui atrás.
né? Eu só tive porque a Itaipu deu, gente, porque era caro demais, né? Mas a mãe Itaipu. Mas a gente ensinou esse menino que havia coisas de homem, coisas de mulher, e não ensinou da forma correta. A gente ensinou ele a ser ogro, né? A gente ensinou que demonstrações de afeto, às vezes, são coisas de ogro, não deve fazer, e aí por diante. Quando minhas filhas nasceram, eu tive esse papel de ensiná-las. E eu me lembro que uma adorava a princesa, a outra adorava carrinho. Não vou expor quem é quem. Tá? Mas o que o papai fez? O papai foi, e onde o papai ia e achava um carrinho da Polly, um carrinho da Barbie, o papai trazia, porque o problema não é se ela gosta de carrinho ou se ela não gosta de carrinho. Ela tem que entender que tem o carrinho, mas para ela, o amigo dela pode andar com o Relâmpago McQueen, mas ela vai com a Penélope Charmosa, ela vai com a Polly, ela vai com o carrinho da Barbie. As minhas filhas ganharam o primeiro kit de maquiagem da minha mão. Ana Júlia com 13 anos. Eu falei, filha, tá bom, para de passar barro na cara, começa a usar isso aqui agora. Né? A Bia, da mesma maneira, porque é meu papel como pai mediar isso na vida das minhas filhas. Eu não posso relegar só a Juliana. Entende, irmãos? Então a gente precisa entender dessa maneira. Paulo está ensinando um princípio muito mais profundo aqui para nós, um princípio, e eu vou abrir para perguntas, se você quiser, para a gente dar uma parada, um princípio muito atual. O princípio há uma interdependência, mas também há papéis que Deus criou para cada um, e homem e mulher precisam viver esses papéis na sua integridade. Meu amigo, se você, menino, abrir mão de ser homem da sua casa, ninguém vai poder tomar esse lugar. Se você abrir mão, moça, de ser a mulher, aquela que edifica a sua casa, ninguém vai fazer. E o pior, você vai transmitir isso para as suas gerações futuras. Você vai chegar na casa da sua filha ou do seu filho e você vai ver que ela é um reflexo, talvez às vezes melhorado, né? Porque a gente casa com culturas diferentes, mas ela é um reflexo do que você aprendeu na sua casa, com a sua mãe. Nós falamos muito pouco disso, mas eu queria falar para você isso. Há uma urgência em as mulheres exercerem a maternidade bíblica. Há uma urgência das mulheres trazerem sua filha para perto, diminuírem talvez o seu ritmo com as preocupações da vida, com coisas que são necessárias de preocupar, mas que você tem o seu esposo para te ajudar, e pular na vida das suas filhas, porque só agora que você pode fazer isso. Você não tem outra hora. Você sabe o que simboliza sentar no chão e brincar de casinha com a sua filha? Você sabe o que você está ensinando, que valores você está construindo? Você sabe aquela indisposição de fazer ela lavar a louça, e se ela não lavar certo, você voltar, fazer ela lavar de novo, e você vir junto, e você ensinar como é que deixa a pia, você pegar lá um alquinho perfumado e passar no final. Você está criando conceitos sobre qual é o valor que você tem da casa e como isso afeta, como é importante para toda a família o papel que você faz. Irmãos, a sociedade atual está roubando da mulher a beleza da maternidade. Entendam bem isso. A mulher, ela tem filhos, ela casa, né? Namora. Quando vai casar? Casa. Quando vai ter filhos? Tem filho. Qual é a próxima pergunta que ela escuta? Quando vai voltar a trabalhar? Essa é a pergunta moderna. Porque o mundo moderno não dá valor para a mulher que fica em casa. Entendam bem isso. Eu não estou dizendo que é mais importante você sair ou você ficar. Eu estou dizendo que, em qualquer um dos lados que você fizer, há uma dignidade em ser mãe. Há uma dignidade em ser dona de casa. Há uma dignidade em esperar o seu marido com as suas crianças limpinhas, com a sua casa cheirosinha, quer dizer,
do jeito que dá, né? Porque quando a gente tinha criança pequena, impossível estar limpinho e cheirosinho, tinha brinquedo para todo lado. Mas pelo menos onde ele vai tirar o sapato e passar, não deixa nenhum lego, porque dói. Você está entendendo? Mas há uma dignidade nisso. Há uma dignidade em voltar para casa, em preparar o almoço. E no final de semana, se é o que você pode, ser você a pessoa que vai fazer isso, que vai gerar, que vai cuidar, que vai trazer vínculos, que vai trazer nutrição. E era só sobre véu que a gente ia falar. Mas entende que é muito mais profundo. Paulo está dizendo, mulheres, vocês são extremamente importantes, porque existe um papel na criação que nem os anjos fazem. É você que faz. Existe um papel... O seu serviço na igreja, mulher, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas você não vai conseguir aplacar a sua consciência de não estar realizando em casa, realizando bem feito na igreja. Você precisa fazer da extensão da sua casa o serviço da igreja. É o que o Paulo está dizendo aqui. Não adianta você vir aqui e querer fazer sem o véu, porque você está passando por cima de um princípio. Então, é maravilhoso a gente entender a maternidade. É maravilhoso a gente entender o papel da mãe. É maravilhoso a gente ver mulheres que entendem e vivem isso. Eu tenho na minha casa a minha esposa, ela entendeu, ela vive isso, ela se realiza sendo mãe, se realiza cuidando das crianças, ela se realiza nisso. Você precisa achar, não que não tenha dias complicados, tem dias complicados, principalmente se você casou com um cara que nem eu, bagunçado, que o TDAH dele esquece meia para todo lado na casa. Eu tenho 40 pares de meia, irmãos, e tem dia que eu não acho nenhum na gaveta, mas se eu sair pelos cômodos, eles vão estar por ali. Mas você precisa entender isso. Você precisa desejar isso. Existem muitas mulheres doentes hoje, porque acham que elas só são mães. Elas só são donas de casa. Irmãos, há uma dignidade nisso. E eu quero que vocês entendam muito bem. Existe uma dignidade, eu admiro todas, eu vivi assim, a minha mãe foi isso. Minha mãe trabalhava 3 períodos. Manhã, tarde e noite. E eu admiro a minha mãe como mulher e todos os aspectos. Ela não é, para mim, maior do que a minha esposa, que tem uma função e um chamado diferente do dela. Mas ambas viam a dignidade do lar. Nós precisamos voltar para o nosso lar. Não tem como a gente ganhar a guerra. Não tem como a gente ganhar a guerra contra toda essa cultura que está sendo colocada na vida dos nossos filhos, se a gente não encarnar esse chamado de Deus para a dignidade do nosso lar, para a dignidade de estar à mesa, para a prioridade de estar juntos, para criar esse lugar, não só o homem, porque a gente fala muito da responsabilidade do homem, e a gente não pode deixar de falar, mas dessa bênção e dignidade da mulher ser mulher dentro de casa. De você achar nisso. E se em alguma fase da sua vida você tiver que deixar de fazer algo, você entender junto com o seu esposo que é momento de diminuir, de desestressar, de puxar o freio de mão, faça, aproveite. Vocês têm 15 anos para criar algumas coisas na vida dos filhos de vocês. Depois disso é joelho, irmão, não tem outro lugar para ir. Não tem outra coisa para fazer, é joelho. E torcer que ele faça boas escolhas. Mas você tem que ter a convicção de que ficou ali. Você tem que ter a certeza de que ficou ali. E uma das coisas que eu percebi ao longo da minha jornada, e eu quero falar para vocês, minhas irmãs, você pode até... Tem um ditado que diz assim, a fruta nunca cai longe do pé. Ela até rola, mas ela não cai longe do pé. Talvez os nossos maiores demônios é que a gente vai se tornando igual aos nossos pais. Se você se tornar igual à sua mãe, como você vai ser? Se sua filha se tornar igual a você, seu filho, como que vai ser isso? Talvez a sua mãe e o seu pai não tiveram a luz que você está tendo aqui. Então, como é que eu olho para isso? Olhe dentro dessa perspectiva. Eles não tiveram essa luz, mas dentro do que eles tiveram,
uau, eu vou ser uma boa pessoa. Agora, eu tenho luz. Quando meus filhos olharem para mim, a responsabilidade minha é maior do que a do meu pai. Então, quando meus filhos olharem para mim, como que eles vão ver? O que eles vão ver? Há uma dignidade em exercer os nossos papéis. O homem precisa ser homem, a mulher precisa ser mulher. Há uma dignidade em tudo isso.